Olá, seja muito bem-vindo ao canal Twin Stack. O meu nome é Wagner Martins e no vídeo de hoje iremos começar uma série de vídeos sobre o Amazon VPC, Virtual Private Cloud da AWS. Esses vídeos contam com explicações, demonstrações práticas de todos os recursos, a maioria deles, na verdade, do Amazon VPC. Então, eu vou passar aqui por conteúdos teóricos e por conteúdos também práticos, para que a gente tenha uma imersão completa nesse serviço. É um serviço um pouco complexo, porque ele contém muita coisa, ele tem uma robustez muito grande, mas também é um serviço muito importante quando a gente está falando em AWS e quando a gente está falando em rede, porque ele é o principal serviço de redes da AWS. Ele é a base para muitos dos outros serviços funcionarem também. Então, compreender o Amazon VPC é fundamental para entender o funcionamento de redes na AWS e entender como a gente pode trabalhar da melhor forma com ele. Então a gente vai se aprofundar aí do zero ao Cloud Architect, então chegar no nível mais avançado de entendimento sobre o Amazon VPC. E para isso a gente vai começar com fundamentos de rede, que é a nossa primeira aula. Então, a gente vai explorar aí recursos, componentes, conceitos, opções de conectividade relacionadas a VPC. É uma série de vídeos abordando o assunto. E se você tiver sugestões, deixe aí nos comentários. Pô, professor, eu quero um vídeo sobre isso. Aí eu vou responder. Caso já tenha programado aqui a nossa série, né, se já esteja dentro da série, aí eu vou responder. Mas caso não esteja, seja algum conteúdo bem plus, né, algo bem que eu não pensei ainda, aí nesse caso eu posso incluir dentro dessa série de vídeos, tá? Então, se você quer receber aí mais as notificações dos próximos vídeos dessa série, já se inscreve no canal e também, obviamente, deixa o seu like aí para ajudar o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também precisam desse conteúdo, beleza? Então vamos começar aqui nossa aula, começar o nosso vídeo. Então primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o que é rede de computadores, porque a VPC, a VPC, o Amazon VPC em geral, ele é um serviço de redes, mas o que é redes? Então, a gente usa o conceito de rede de computadores para isso, tá? E rede de computadores são dois ou mais dispositivos interligados com o objetivo de compartilhar dados entre si, tá? Então, a gente tem como, por exemplo, a internet. A ideia de rede de computadores é que, assim, o termo rede de computadores é um termo muito antigo, porque foi de onde surgiu essa ideia de dispositivos interligados. Hoje em dia, a gente tem um aumento nos tipos de dispositivos. Então, a gente tem celular, a gente tem relógio, a gente tem televisão, né, geladeira, a gente tem tanta coisa conectada. Então, a gente não se refere muito à rede de computadores mais, né? Mas esse termo, ele ainda continua existindo, tá? Mas a ideia aqui é ser dois ou mais dispositivos interligados. Então, eu não sei se muita gente lembra disso, mas existiam as famosas LAN houses, por exemplo, que era um lugar onde a gente geralmente ia para. Muita gente ia para jogar, né? Principalmente meninas iam para jogar ou pesquisar na internet, acessar a internet ali em um computador que era disponibilizado lá. Então você pagava ali por hora e era muito barato, inclusive, e aí você tinha acesso ali a aquele computador. Então ali já era uma rede, você tinha vários dispositivos. Uma coisa engraçada da Lan House é que quando você ia imprimir alguma coisa, você poderia acessar do seu computador lá, né, e já imprimir direto. Por quê? Porque o computador estava interligado com a impressora. Então você tinha um dispositivo conectado ao outro. E por meio dessa conexão, você conseguia enviar o arquivo para a impressora imprimir. Então isso já é uma rede de computadores. Você tem dois dispositivos interligados com o objetivo de compartilhar dados entre si. Só que isso foi aumentando porque a LAN house, ela é o que a gente chama de LAN, que é uma rede pequena, que é os tipos de rede. Então, você tem a LAN, você tem a MAN, você tem a WAN, e aí vai aumentando conforme esses tipos são, conforme o aumento de dispositivos, essa rede ela tende a aumentar. E aí você aumenta aí o escopo dessa rede. A LAN house ela é um tipo de rede LAN, então é uma rede menor, mas você tem, por exemplo, a internet, que é um tipo WAN, que é um nível mundial.
Então, se você mora em um país, por exemplo, Nova Zelândia, e você quer se comunicar com alguém no Brasil, isso é possível atualmente por causa da internet. Só que a internet nada mais é do que uma rede de computadores. Então existe um fio que liga Nova Zelândia ao Brasil. Isso é real. Então, se você pesquisar um pouco, você vai ver aí, embora a gente não vá falar tão profundamente sobre redes hoje de computadores, né, a ideia aqui é só passar, dar um overview sobre isso, mas existe sim fios e cabos aí conectando todo o mundo, tá? E aí você tem componentes de uma rede. Nas redes tradicionais a gente pode encontrar switch, roteador, firewall, são bem comuns em data centers tradicionais também. Então, se você quer que eu faça vídeos específicos sobre o conceito de rede de computadores, aí você deixa nos comentários, porque é um conceito um pouco mais abrangente, envolve muitas e muitas coisas, tá? Mas eu posso fazer uma outra série de vídeos só sobre isso, porque esse assunto rende muito, tá bom? Então vamos lá. A gente vai entendendo o conceito de rede de computador, a gente pode passar para o que é e o que seria então o Amazon VPC. Primeiro, o Amazon VPC ele é uma rede isolada na nuvem, e aí na AWS nesse caso, né? A sigla do VPC é Virtual Private Cloud, então é uma rede privada virtual. Então você tem ali basicamente a possibilidade de construir a sua própria rede. Então lembra da Lan House que a gente acabou de falar? E se a gente conseguisse criar uma Lan House na AWS? Isso é possível? É super possível, graças à VPC. Então, a VPC é a capacidade que a gente tem de criar, né, o serviço, ele fornece para a gente essa capacidade de criar uma rede privada virtual. E isso vai ser de uma forma isolada, ou seja, é justamente o privado da, da VPC, né? Você consegue fazer isso para você. É uma rede anexada ali, relacionada à sua conta. Então, isso é feito de maneira lógica também. E aí outras redes virtuais que você tiver na sua conta também podem se comunicar. A gente vai ver depois como isso funciona um pouquinho mais para frente. Aí você pode criar uma rede do zero, né, com dispositivos, com máquinas virtuais, por meio de outro serviço que é chamado de C2. E aí você pode fazer essa conexão entre diferentes máquinas utilizando uma rede, que nesse caso vai ser criada por meio da VPC. E aí você pode especificar também um intervalo de endereços IPs. Ah, professor, o que é isso? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Você pode adicionar subredes, adicionar gateways e associar grupos de segurança também, que são componentes da VPC que a gente vai entender como cada um funciona. Quando você cria uma conta na AWS, você já vem ali com uma VPC padrão, que é chamada de VPC Default. Tá? Essa VPC padrão, ela existe, né, em todas as regiões da AWS, todas. Então, todas as regiões que você tem acesso já vem criada ali uma VPC padrão, tá? Isso é importante porque é muito aconselhável você não utilizar a VPC padrão. Você pode até excluir e utilizar uma outra VPC, porque a VPC padrão ela vem ali com alguns tipos de regras muito permissivas, né, para garantir que os recursos associados a essa VPC tenham acesso à internet, enfim. Então, geralmente, o ideal é a gente criar nossa própria VPC do zero para que a gente tenha um controle melhor sobre as configurações dela. Tá? As VPC padrão elas são configuradas de modo que você possa começar imediatamente a iniciar instâncias do C2, por exemplo, e se conectar a elas por meio da internet. Então aqui é um exemplo de um diagrama da VPC. A VPC ela funciona a nível regional, né? Então você tem ali uma região da AWS, como São Paulo, por exemplo, e aí você cria um VPC em São Paulo. É importante, é muito, muito importante você entender isso, porque você tem a VPC e você tem subnets. A VPC ela só pode ser criada por região, enquanto a subnet você associa a uma zona de disponibilidade, que é a Availability Zone. Então, em São Paulo, por exemplo, você tem 3 zonas de disponibilidade. Vamos supor aqui que seja uma em Franca, a outra em Santos e a outra em Campinas. Ok. Você pode associar ali e criar várias subnets dentro de uma mesma VPC
Então a subnet, ela nada mais é do que uma divisão da sua rede. Tá? Então você tem a sua rede, você vai dividir ela em, em espaços, né? Vamos dizer assim, em outras redes nesse caso. Então pensa na VPC como uma casa. Então você tem ali uma casa e aí o que você faz na subrede é justamente criar cômodos nessa casa, de forma que ainda vai ser a casa, mas vão ter espaços isolados, né, dentro dessa casa. Tá? Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre subredes, então a ideia aqui é só fazer uma visão geral desse conceito. Mas nesse caso, o ideal é a gente focar aqui que a VPC ela abrange uma região e você tem as subnets abrangendo ali, sendo associadas à zona de disponibilidade, tá? Você tem internet gate para dar acesso à internet, coisas que a gente vai falar um pouquinho com mais calma depois, tá? Mas só para deixar claro, a VPC atua no nível regional, tá? Então você escolhe uma VPC ali por região. E você consegue também criar várias VPCs por região, tá? Não é só uma VPC nesse caso. Quais são os componentes de uma VPC? Então você tem ali a própria VPC, porque assim, o Amazon VPC é um serviço. Então dentro dele você cria o VPC, ou seja, você cria as suas redes. E aí dentro das redes você cria ali sub-redes, que são as subnets. Tá? Você também tem controle sobre o endereçamento IP, que é também um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Também gateways e endpoints, tabela de rota, VPC peering, que são os emparelhamentos, log de fluxo, que são os VPC flow logs, grupos de segurança, que são security groups, ACLs de rede também, que são as NACLs. Tem bastante coisa, você pode ver os componentes de VPC. A gente vai falar sobre cada um deles, tem vários que nem estão aqui, porque, como eu falei, VPC é um serviço muito robusto. Tem muita coisa lá dentro que a gente precisa dar uma olhadinha, mas a gente vai destrinchar tudo isso aqui nessa série de vídeos, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum dos vídeos que virão a seguir. E também deixa comentário de sugestões de vídeos que a gente pode fazer sobre o assunto. Algumas questões adicionais, então a gente tem como é que a gente cria uma VPC. A gente pode acessar ali via o console e criar uma VPC, mas a gente também consegue fazer isso via CLI ou via o AWS SDK. A maneira mais simples é via console, porque a gente tem uma maneira gráfica, visual ali, mas a gente também pode fazer isso via CLI tranquilamente, tá? Em relação à precificação da VPC, não há custo adicional para você usar a VPC. No entanto, alguns recursos dentro da VPC vão ter custos, tá? Então tem alguns recursos, alguns componentes específicos que têm custo e para isso é muito importante ficar atento ali às queridas letras miúdas, né? Ficar atento à documentação, porque realmente alguns recursos podem ser bem caros também, tá? Como o VPC Flow Logs, o NAT Gateway ou até mesmo os endereços IPs elásticos, tá? Que a gente vai ver depois como funciona. Então a ideia aqui desse vídeo realmente foi fazer uma visão geral da VPC, entender ali uma introdução mesmo do serviço, mas para frente a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona e também no próximo vídeo a gente vai criar a nossa própria VPC, tá? A gente vai ter uma visão geral ali do console, como funciona a VPC também. Então espero que você tenha gostado do vídeo. É uma introdução à nossa série de vídeos. Espero que você goste também dessa série, se você estiver assistindo aí depois, quando os vídeos já estiverem todos prontos. E é isso. Esse é só o começo de uma série de vídeos sobre o Amazon VPC, tá bom? Então, até mais. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like aí também no vídeo. Bye, bye.